Veremos agora, gente, alguns ataques que operam no nível de aplicação. São ataques mais elaborados que se fazem valer das vulnerabilidades existentes naquelas camadas que estão mais próximas do ser humano, que são ali as camadas de mais alto nível. E nesse primeiro momento nós vamos conversar sobre um ataque muito conhecido, que é o ataque de SQL Injection. Gente, a grande história aqui, nós vamos ver conceitos que se completam. A gente precisa também entender que algumas aplicações elas não validam as entradas de usuário, permitindo que hackers executem comandos diretamente no banco de dados de uma aplicação. Ou seja, toda vez que você deixa a linguagem de consulta, toda vez que você deixa a preparação da estrutura de consulta na mão do usuário, você está dando brecha para que ele promova um ataque. Por quê? Porque através da manipulação dos caracteres envolvidos na montagem da consulta, principalmente o caractere aspas simples, você vai dar essa brecha. Dessa forma, a manipulação dessa instrução SQL através das variáveis que compõem os parâmetros recebidos por um script. E esse tipo de ataque consiste em passar parâmetros a mais via barra de navegação do próprio navegador ou você montar a estrutura ali na mão, caso você esteja fazendo uma consulta direta ao banco de dados. Nesse exemplo aqui, nesse exemplo nós temos uma consulta, onde ele colocou um usuário, e lembre-se que toda vez que você insere um usuário e uma senha, o que você está promovendo é a preparação de um teste lógico que vai acontecer em seguida. E o teste lógico vai ser, se a argumentação é verdadeira, logo conceda acesso. Se a argumentação é falsa, se o teste de validação é falso, negue a entrada, negue o acesso ao sistema. Então aqui você já observa com muita tranquilidade que onde tem o nome do usuário, ele colocou alguma coisa, tá? Você veja aí que ele já manipula a questão da aspa simples aqui depois do high, e aí ele coloca um OR, ou 1 igual a 1. Gente, 1 vai ser igual a 1 sempre. Então, nesse exemplo aqui, trivial, que serve só para ilustrar a entrada, você começa a perceber que ele colocou uma validação que sempre será verdadeira, que sempre vai permitir acesso ao sistema. Uma vez que você entra no sistema e uma vez que você entra nas condições que aqui se encontra, administrador login, você terá um nível de privilégio mais elevado que vai facilitar a sua vida no processo de destruição, de danificação, de ataque, de negação de serviço ou qualquer coisa que você queira, alteração de um preço, geralmente para menos, um preço a menor, ou a inserção de um salário maior no seu caso, e assim a coisa vai. Tá? Mas vamos ver aqui mais adiante como é que isso funciona de uma forma mais tranquila. Falando desse SQL Injection, de forma mais simplificada, já que nós vimos aí esse slide anterior, mais completo, a gente tem que perceber que esse ataque ele explora a vulnerabilidade de segurança da camada de banco de dados de uma aplicação. Por quê? Porque você vai mexer na estrutura da consulta SQL, você vai mexer na parametrização da consulta. E através da manipulação dessa parametrização, como também da manipulação daquelas aspas simples, que são o principal separador de argumentos dentro de uma consulta SQL, você vai ter aí as portas escancaradas abertas para a sua inserção maliciosa. Dessa forma, através dessa exploração, você vai ter condições de inserir instruções não esperadas pelo banco de dados. Ou seja, toda aplicação que não tem validação de entrada, e aí você não pode confundir esse termo validação de entrada com a validação de login. Isso aqui são coisas completamente distintas. Validação de entrada, gente, é quando uma instrução é preparada e antes dessa instrução ser executada diretamente na camada de dados, na camada de banco de dados, existe um teste para validar, para verificar a integridade daquela consulta, a conformidade daquela consulta com a política de segurança ou com a política de consulta aplicada àquele banco de dados. Em outras palavras, você nunca deve permitir que uma entrada do usuário, que uma consulta feita por um usuário, que uma instrução que foi montada pelo usuário, ela venha acessar a sua camada de banco de dados sem antes ela ser checada, sem antes ela ser conferida, seja de forma manual, seja de forma automatizada. Tá bom? E nesse contexto a gente começa a perceber o seguinte, que existem algumas defesas para você se proteger ou para você minimizar a superfície de ataque envolvida nesse nefasto ataque aí conhecido como SQL Injection.
A primeira das defesas, gente, é você fazer o uso de views. Para o pessoal que é mais íntimo de banco de dados, isso aqui já é automaticamente compreendido. Mas para você que não tem ainda intimidade com o banco de dados, o que vem a ser view? View, a visão, gente, a visão ela tem como finalidade não deixar você mexer diretamente na tabela. Porque uma coisa é você ter uma tabela, a tabela existe fisicamente no banco de dados. A view seria uma consulta que aconteceu nessas tabelas. Eu vou até simplificar o exemplo, né? Entenda aí o pessoal que já é de banco de dados. O exemplo que eu estou dando é para facilitar a vida do pessoal que não tem essa vivência como vocês na parte de banco de dados. E aí, gente, a visão o que é? É uma consulta às tabelas e a montagem de uma tabela intermediária. Então, quando você trabalha com uma visão, você não está mexendo diretamente na tabela. Qualquer dano que aconteça, qualquer efeito danoso que venha a ocorrer, esse efeito danoso vai se manifestar em cima da visão. É como se fosse um arquivo temporário. Eu teria o arquivo no disco, eu crio um arquivo fantasma, um arquivo intermediário e eu mexo nesse arquivo intermediário. Obviamente que existe o conceito da visão materializada, mas não é o caso nesse exemplo. Eu estou falando aqui da visão de forma genérica, que é uma das maneiras de você se proteger ou de você tornar mais distante o ataque promovido pelo agressor ao seu sistema de banco de dados. Outra coisa que pode te ajudar bastante é a questão das storage procedures e os cursores. Gente, o que vem a ser esse outro conceito? Esse outro conceito ele se assemelha muito a uma função. Você sabe que no conceito de programação você tem a modularização e na modularização você tem uma função. Uma função que, por exemplo, recebe dois números e compara qual é o maior dos dois. Então, nesse caso, em vez de você deixar que a procedure, que a consulta, que a montagem daquela instrução SQL aconteça lá nas mãos do usuário, você já monta esse procedimento, você já armazena esse procedimento, e esse procedimento armazenado ele vai receber uma espécie de parâmetro e vai utilizar esses parâmetros para promover a consulta. Ou seja, você tem a garantia de que a instrução foi montada corretamente. Por quê? Porque você, como administrador de dados, você, como DBA, montou aquela instrução e você sabe que aquilo não está sendo mais manipulado pelo usuário. O que está sendo manipulado pelo usuário são os parâmetros. Agora, é claro, se você deixou uma brecha para que na utilização dos parâmetros esse ataque venha a ocorrer, e nós vamos visualizar isso melhor no próximo slide, aí sim você conseguiu diminuir a superfície de ataque, mas você não eliminou essa possibilidade. Dessa forma, gente, a orientação é que você nunca, jamais, deve montar expressões SQL no braço, ou seja, não deixe o usuário montar a instrução no braço, dentro do código dele. Sempre use essas instruções preparadas, essa parametrização que você vai utilizar, não permitindo que a aplicação final, que o usuário final, monte sozinho aquela linguagem de consulta. Resumindo isso que a gente falou, gente, a ideia é você criar a consulta, deixar a consulta montada, e essa consulta pode ser de qualquer tipo, deixando somente os valores das variáveis indefinidos. Por quê? Porque a ideia é que os valores repassados pelo usuário, pela aplicação cliente, elas se encaixem nesses vazios que aí se encontram, e aí você tem a instrução completamente montada. E aí você não corre mais o risco de expor a tua camada de banco de dados à montagem maliciosa feita por parte da aplicação final, feita por parte do cliente, aquele que vai consultar o banco de dados, seja através da aplicação, seja através de uma montagem de instrução na mão. Bom, aí vamos montar aqui, gente, um cenário, né? Vamos ver aqui como é que seria uma montagem de um SQL Injection a partir de uma instrução simples. Inicialmente, nós temos essa instrução aqui, select ID, nome, sobrenome, from aprovados. Então, o que é que vai acontecer? Você aqui comandou para que ele selecionasse a identificação, um campo chamado ID, outro campo chamado nome, outro campo chamado sobrenome, de uma tabela que se chama aprovados. Então, nós temos aqui a tabela e os campos que você quer consultar dessa tabela, tá bom? Então, vamos partindo do princípio. Vamos refinar um pouco mais essa consulta. Vamos agora florear mais, vamos colocar uma instrução de consulta melhor elaborada. Então, aqui nós vamos fazer o seguinte. Vamos selecionar os mesmos campos, a ID, o nome e o sobrenome, da mesma tabela aprovado, só que agora eu vou colocar umas cláusulas. Eu vou agora fazer uma operação
onde eu vou selecionar somente algumas tuplas, somente algumas linhas. E que linhas serão essas? Eu vou selecionar todos esses campos das linhas cujo campo nome tenha o valor José e cujo campo sobrenome tenha o valor Silva, ou seja, essas duas coisas têm que acontecer ao mesmo tempo. Não adianta ser José sem o Silva, não adianta ser o Silva sem o José, tem que ser as duas coisas. Okay? E aí vai a primeira orientação. Se a aplicação ela não fizer o tratamento apropriado do conteúdo inserido pelo usuário, esse mesmo usuário pode fazer uso acidental do caractere de aspas simples. Acidental, gente, ou malicioso, né? O camarada ele pode errar tanto sem querer, como ele pode errar querendo acertar, né? Ou seja, errar na consulta verdadeira para acertar na consulta maliciosa. E agora nós vamos evoluir mais um pouquinho. Nós saímos daquela primeira instrução, chegamos nessa instrução daqui, e dessa instrução agora eu vou construir a instrução maliciosa. Eu vou construir a instrução que vai usar o meu banco de dados de forma maliciosa. Então, o que é que vai acontecer? Eu vou agora usar de forma maliciosa essa aspa simples daqui, ó. Então, esse primeiro caso aqui, a única coisa de diferente que aconteceu foi a inserção dessa aspa simples dentro do campo José. O grande detalhe, gente, é que quando você utiliza uma aspa simples, ela passa a abrir a parametrização caso você não tenha uma aspa antes, ou ela passa a fechar o parâmetro quando você tem uma aspa antes. Nesse caso aqui, o que era fechado somente depois do José, ele passa a ser fechado aqui depois do Jó. E esse Zé aqui, ele passa a não ter mais sentido para a consulta. E o que é que eu vou fazer agora? Eu fecho essa primeira instrução e eu vou inserir uma outra instrução no meio do caminho. Por quê? Porque o meu sistema de banco de dados, por não filtrar as entradas do usuário, ele vai começar a admitir inserções de mais comandos dentro de uma mesma estrutura. Então, o que é que eu vou fazer no segundo momento, gente? Olha só. Eu vou pegar select ID, nome, sobrenome, from aprovados, do mesmo jeito que nós vimos desde lá de cima. Where nome Jo, ou seja, isso não faz sentido. Ponto e vírgula, drop table aprovados. Olha aqui a instrução maliciosa. Essa instrução nada mais vai fazer, gente, do que deletar, do que mandar para o espaço toda a tabela aprovados. Entendeu? Então eu fecho novamente aqui o parâmetro, mas já dentro desse contexto eu tenho um comando inserido. E aí eu termino a instrução, end sobrenome igual a Silva. Ou seja, eu abri um espaço no meio da instrução, através do uso dessa aspa simples, e meti aqui um comando malicioso. Se a minha estrutura de banco de dados, se a minha camada de persistência, ela não tiver programada para tratar esse tipo de instrução, o meu banco de dados vai cair. Essa minha tabela aprovados, ela irá para o espaço, né? E do mesmo jeito que pode ser a tabela aprovados, você poderia também trabalhar aqui com a tabela pagamentos, com a tabela contas a receber e com outras tabelas mais importantes para um sistema comercial. E, gente, toda vez que você deleta uma tabela dessas, você está agindo contra o princípio da disponibilidade, né? Você está promovendo um ataque de negação de serviço. Você está destruindo parcialmente seu banco de dados e negando o acesso a essa tabela por usuários legítimos. Por isso que quando você trabalha com visões, você impede, de certa forma, essa utilização. Por quê? Porque você vai impedir que o invasor, que o atacante, que a entidade maliciosa haja diretamente sobre a tabela. Nesse caso, ele vai agir em cima da visão. E qualquer dano que ele venha a promover em cima da visão, esse dano não se refletirá em cima da tabela. A não ser que aquela seja uma visão materializada, mas ali já é a exceção à regra, e aqui nós estamos trabalhando com a regra, tá? Somente para expor, para ilustrar melhor aquele conteúdo que você viu no slide anterior. E é assim, gente, que funciona o SQL Injection. Outro ataque que é muito bom nós conhecermos, e esse ataque está na moda, é um ataque que precisa que você tenha linhas gerais de como é que ele funciona. Aconselho também que você pesquise na internet como é que vai funcionar a codificação disso aqui, porque você consegue montar uma imagem melhor. Mas o que nós vamos mostrar nesse nosso curso é o suficiente para você responder as questões de concurso. Tá? Então, o cross-site script, né, ou cross, o X, né, site script, é a mesma coisa. Se você vê na prova, se você chegar a vir na prova CSS ou XSS, nós estamos falando do mesmo ataque. A gente precisa saber que ele é um ataque baseado em induzir o navegador web do usuário a executar um script malicioso dentro de um contexto de um site confiável. Ou seja, você já começa a perceber aqui que o usuário confia no site. O usuário ele tem plena confiança naquele site. E o atacante ele planta
um script naquele site, de tal maneira que quando o usuário acesse a informação, aquele script vai ser executado na máquina do cliente. Gente, vamos só relembrar, nós temos agora aqui 3 entidades. Nós temos aqui a entidade cliente verdadeiro, nós temos aqui a entidade servidor verdadeiro e nós temos aqui a entidade atacante. O que é que esse atacante faz? Esse atacante vai plantar um script aqui no servidor. Como esse cliente confia no servidor, ele vai baixar essa informação, mas quando essa informação chegar na máquina desse rapaz, ela vai executar. E na hora que essa aplicação executa, na hora que esse script executa, na hora que as instruções são interpretadas e executadas na máquina do cliente, aí sim a malícia se consuma. Você vai ver que o problema vai sempre acontecer no cliente. Ou seja, o cliente confiava no servidor. O servidor não sabe nem o que é que está acontecendo, mas o servidor foi infectado pelo atacante. O atacante modificou uma referência, foi lá no script da página e trocou uma instrução. Pegou uma instrução dentro de um contexto, modificou alguns parâmetros, de tal maneira que quando aquela página for montada dinamicamente, aquele pedaço sem sentido, ele passa a ter sentido dentro da montagem, dentro da resposta que foi montada para esse cliente. E aí, quando a instrução no cliente chegar, ela será executada e o cliente vai sofrer as consequências daquela montagem maliciosa. E aí a gente tem que a exploração bem-sucedida deste ataque permite ao hacker, gente, embutir um código malicioso, na forma de JavaScript, na forma de VBScript ou na forma de qualquer script que seja executado do lado cliente. Lembre-se sempre, a execução deve se dar do lado cliente. E isso vai acontecer onde? Nos campos de entrada, que são inseridos de volta para a resposta do servidor. Então, nesses campos aí que o servidor manda para que você já prepare sua resposta, é ali onde vem a malícia. Isso aí, gente, vai permitir ao hacker a execução de um código arbitrário em um usuário desatento que tem acesso permitido ao site escolhido como vítima. No nosso exemplo, o site escolhido como vítima, o servidor escolhido como vítima, foi esse aqui. Mas entenda, esse servidor aqui ele foi escolhido como vítima com a finalidade de atacar esse cliente daqui, ou todos os clientes que porventura façam uso daquele script malicioso, todos os clientes que sejam infectados pela montagem daquele script malicioso. Então aqui nós temos duas vítimas. A vítima que é o servidor, porque querendo ou não ele teve a sua integridade alterada através das instruções maliciosas montadas pelo atacante, mas na verdade aquilo vai servir como um torpedo para atacar realmente o cliente que aqui se encontra, tá bom? Então nós precisamos de código web que executem localmente na entidade cliente, tá? JavaScript, VBScript, qualquer coisa. E aqui, gente, nós temos como exemplo, o documento JavaScript documento.cookie, que aí você vai acessar essas informações, você vai coletar informações do cookie. É um método que vai até o cookie, coleta as informações e dentro dos cookies você tem logins, tem senhas, tem números de cartões de crédito, tem informações que foram armazenadas por ocasião de visitas a sites, E o que é que vai acontecer? Isso propicia o roubo de uma sessão. O roubo de uma sessão de informações valiosas que vão municiar esse atacante no momento futuro para que ele faça a utilização maliciosa dessas informações. É isso que a gente tem que saber. Daqui a pouquinho nós vamos montar o esquema visual do Cross-Site Scripting para que você consiga visualizar como é o seu funcionamento. Vamos refinar um pouco mais esse modelo que foi apresentado aqui do lado direito e vamos fazer uma comparação com o ataque que é irmãozinho dele, que é o Cross-Site Script Request Forgery. É uma vertente desse tipo de ataque, mas ele tem um pouquinho de diferença e nós vamos visualizar no momento adequado. Para finalizarmos, gente, a nossa explanação sobre o Cross-Site Scripting, é importante nós percebermos que existem dois tipos de Cross-Site Scripting. Existe aquele que é persistente e existe aquele não persistente. De forma bem tranquila, de forma rápida, esse persistente é o seguinte: o atacante que foi até aquele servidor, ele faz uma alteração na estrutura de código daquele servidor, de tal maneira que todas as pessoas que porventura clicarem naquela região, todas as pessoas que forem levadas maliciosamente a clicar ou a receber os efeitos da montagem daquela instrução, serão atingidos. Em outras palavras, você monta uma vez e
os efeitos causados por esse ataque serão feitos em número n, em n vezes. Ou seja, ela vai ficar lá de forma persistente, 1, 2, 3, 4, 5 dias, 10 meses, 1 ano, até que alguém descubra e modifique aquela instrução. Ou seja, ela vai estar armazenada no servidor de forma persistente. Já existe também o cross-site scripting, que é montado de forma não persistente. Por quê? Porque nesse momento agora, as alterações são feitas somente no conteúdo daquela requisição especificamente. Imagina ali um homem que promoveu um ataque, man in the middle, que nós vimos já ainda há pouco, né, o homem ao meio. Ele viu a requisição que foi montada pelo cliente e ele maliciosamente vai inserir instruções no retorno dado pelo servidor. Isso aí vai atingir quem? Somente aquela requisição, somente aquele momento, não vai atingir mais alguém. Tá? Então, nós temos essas duas formas de trabalhar. Mas uma coisa é certa, independentemente de você estar diante de um ataque de cross-site script persistente ou não persistente, a execução do script acontece sempre do lado cliente, sempre para enganar o cliente, mas enganar o cliente em função de uma falha que acontece no servidor. Então é preciso você montar bem essa ideia na cabeça. O servidor é atacado? É, gente. O camarada, o atacante, ele vai lá no servidor e modifica de forma maliciosa uma instrução. Mas a ideia dele não é atacar o servidor. O servidor, a entidade, o site, né, vai ser o vetor de contaminação do cliente. Pelo fato do cliente confiar no servidor, saber que o servidor, teoricamente, jamais teria condições de ser invadido e passar uma instrução maliciosa, ele confia. E essa confiança que o cliente tem no servidor é que vai ser a porta de abertura para que o script venha do servidor até o cliente e nele seja executado, promovendo o furto de informações, a execução de instruções maliciosas ou de instruções que venham a danificar ou desestabilizar o sistema operacional ou computacional daquele cidadão. Tá bom? Então, vamos encerrar esse nosso vídeo por aqui e seguiremos daqui a pouco com a abordagem do Cross-Site Script Request Forgery.